Meus irmãos, graças e paz, boa noite. Nós iremos meditar na palavra do Senhor agora e depois vamos ter ainda outro período de oração, né, pastor? Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Vamos fazer essa leitura. No entanto, vamos destacar mais uma pequena porção dessa oração dominical. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Hoje vamos falar um pouco sobre a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai, estamos felizes, porque temos um Deus todo-poderoso a quem nós podemos, ó Pai, adorar, a quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos suplicar, clamar, tendo a certeza, Senhor Deus, que Tu és um Deus vivo e poderoso e um Deus que tem sempre o melhor para nós. Não o melhor que nós pensamos ser, mas o melhor que o Senhor tem para nós, aquilo que é eficaz, aquilo que vai ser proveitoso para um fim maravilhoso, para a edificação das nossas almas, ó Deus. Nós rogamos que o Senhor nos ilumine a mente e o coração, desvenda os nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a oração dominical, nós temos visto aqui, sempre que eu tenho tido a oportunidade, temos visto alguns trechos dessa oração. Essa é a terceira petição. Observe que nós já começamos falando sobre santificado seja o teu nome, venha o teu reino e agora seja feita a tua vontade, né? Nessa primeira parte, né, onde se busca primeiramente a glória de Deus, tudo que é para a glória de Deus, não que os demais pedidos não sejam para a glória de Deus. Ela pressupõe-se que sim, porque para a gente glorificar a Deus, a gente precisa ter fôlego de vida, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. E por que nós pedimos o pão? Pedimos o pão para que nós possamos ter o nosso sustento e possamos ter o fôlego de vida para glorificar o Senhor. Aqui nós também, o perdão, né, a glória de Deus, o perdão dos nossos pecados é para a glória de Deus e a força que vem do Senhor, né, não nos deixe cair em tentação. Pois bem, a oração a gente tem visto que é um meio de graça. Tenho repetido algumas vezes essa expressão, mas é importante a gente entender o que é um meio de graça. O meio de graça é um instrumento pelo qual Deus transmite as bênçãos ao seu povo. Um instrumento pelo qual Deus transmite as bênçãos ao seu povo, né? Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Ele fez com que o seu povo tivesse acesso a bênçãos espirituais e Ele mesmo decreta como é que o povo pode lançar mão dessas bênçãos, né? Então é por isso que nós chamamos de meios de graça. A oração é um meio de graça, a palavra de Deus é um meio de graça também, mas veja que não é somente quando a gente, não é orar por orar, que isso se torna um meio de graça. Isso se torna um meio de graça quando a gente ora da maneira adequada, da maneira correta, né? Não é pelo muito falar. O próprio contexto aqui de Mateus vai nos falar que Deus não nos ouve, não é pelas nossas repetições. A oração ela pode ser vã, a oração pode ser meramente ritualística. A oração, tem vezes que a gente está orando, né? Infelizmente, mas a gente sabe, talvez nem pensando, refletindo que a gente está fazendo, né? Talvez, né, por um hábito, né? Mas qual é a oração? Ela é um meio de graça, ela transmite graça, a graça de Deus, é um canal para abençoar o seu povo, quando a gente entende de fato que nós estamos fazendo
E Jesus está nos ensinando a orar de forma que glorifique a Deus. Então, a oração ela pode ser feita de forma egoísta também, né? O fariseu e o publicano. A gente vê um fariseu que ele orava muito bem, né? Que ele tinha expressões eloquentes, mas, no entanto, Deus, o Senhor Jesus, revelando o seu coração, dizia, olha, ele orava de si para si mesmo, né? Então, a eficácia da oração, se a gente pensar, a gente não pode pensar na eficácia da oração somente pelos resultados. Se Deus respondeu, então a oração foi eficaz. Também é outro erro que a gente pode incorrer. Não é, a eficácia da oração, ela não pode ser medida pelo resultado. A eficácia da oração, ela deve ser entendida como algo abençoador quando nós oramos da maneira adequada. Então, se algo nos faz orar, então nós já estamos sendo abençoados através da oração. Esse é o ponto. A gente não precisa esperar respostas de Deus ou resultados do Senhor para dizer, eita, minha oração foi eficaz, deu certo. Não, a oração já é eficaz porque ela já nos coloca na presença de Deus. O pastor falando aqui, né? Deus fala conosco, né? E nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Então, a oração por si só, ela já é uma bênção. Já glorifica a Deus quando nós oramos. E a gente, certamente a gente já percebe esses resultados quando nós estamos em oração. E assim, às vezes as orações não são atendidas da maneira que nós queremos, e nem sempre as orações elas têm um resultado, uma resposta imediata. Mesmo que Deus tenha a gente ore em conformidade com a vontade de Deus, porque o que é uma oração respondida? Oração respondida é quando a nossa oração está em conformidade com a vontade de Deus, né? Deus não vai nos dar nada, nos conceder nada que Ele mesmo não tenha já providenciado para nós. Mas o fato é que mesmo antes de nós recebermos qualquer resultado, eu já sou tremendamente abençoado. A oração por si só já é um meio de graça, um canal de bênção, um instrumento pelo qual Deus vem nos abençoar, né? Portanto, é tão ruim quando nós só oramos nas necessidades, naquele aperreio. É importante, e às vezes as lutas vêm para que a gente se coloque de joelhos na presença de Deus. Mas a prática cotidiana, diária da oração é tão importante. Uma reunião de oração, né? É algo tão importante. As nossas orações, em particular, são tão benéficas. Elas são eficazes, não pelos resultados que você quer, mas porque elas já transmitem a bênção que Deus determinou nos dar por meio da oração. A gente vai entender um pouquinho o que significa, né, essa expressão aqui, quando o Senhor Jesus diz assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro a gente pode pensar um pouco no que significa a vontade de Deus. A vontade de Deus, alguns teólogos falam na vontade decretiva, na vontade preceptiva, a vontade providencial, a vontade revelada. O que é que significa isso? Há uma vontade de Deus que essa vontade ela geralmente não é revelada a nós. É aquilo que Ele decretou já antes mesmo da nossa existência, aquilo que Ele já determinou, aquilo que Ele já providenciou. Então, Ele decreta e na sua providência, Ele faz com que essas coisas que Ele mesmo já disse que iam acontecer, na sua providência Ele traz à tona, Ele faz com que essas coisas aconteçam. Essa é uma vontade decretiva. E a vontade preceptiva, e a vontade revelada, já está dizendo, é o que está na palavra de Deus. Essa é a vontade que o Senhor já revelou para nós. Essa é a vontade que o Senhor já determinou para as nossas vidas, e Ele, mesmo que Ele não desse a entender, não revele aquilo que está em oculto, né? Deuteronômio 29 vai nos dizer que aquilo que está oculto pertence a Deus. As coisas reveladas pertencem aos homens. E mesmo que elas sejam ocultas, a vontade de Deus, né? Essa vontade dos decretos do Senhor estejam assim, veladas em particular, Ele não nos deixou sem revelação da parte dEle, Ele nos deixou a sua santa palavra. Tem um autor que eu tenho lido, chamado Douglas Kelly, que ele diz assim, Deus tem ordenado que as orações do seu povo
comecem a liberar bênçãos predestinadas. Eu gostei tanto dessa expressão aqui. Deus ele tem ordenado que as orações do seu povo comecem a liberar bênçãos predestinadas. Então, aquelas bênçãos que Deus já predestinou, mas que vem, né, a sua realização, ele vai dizer que não teriam sido concedidas, afinal, se as orações não tivessem sido feitas. Isso é um mistério que a gente só entende, né? Coloca diante da presença do Senhor. Isso, a gente não consegue entender. Mas tem bênçãos que elas só não são essas bênçãos predestinadas que só vêm até nós porque o próprio Deus já predestinou que elas viriam através da oração. Ele já disse que ia ser dessa forma. Por isso que nós podemos orar, irmãos, sem crise nenhuma. Nessa questão, se Deus já determinou todas as coisas, então por que orar? É porque Ele determinou que era através da oração que essas bênçãos predestinadas, muitas dessas bênçãos predestinadas, iriam recair sobre nós. Né? Então precisamos orar também por isso. Ele ainda fala, o propósito para conceder é da parte de Deus soberano e livre. Ninguém força o Senhor em oração. Sabe aquela coisa que a gente fica forçando a barra? Se eu insistir, Senhor, muda os teus planos, muda a tua ideia, muda os teus decretos. Será que Deus muda? Não, irmãos, Deus é imutável. Né? Ele não é mutável a partir da forma como a gente se quebranta, né? ou através de outro tipo de apelo emocional, ou por momento, não. Deus é soberano e livre. Aí o Douglas vai dizer assim, é o movimento de sua própria vontade graciosa e amorosa. Veja que interessante isso, porque isso nos faz pensar nos próprios atributos do Senhor, né? Da justiça, do amor, né? Da graça de Deus, é um Deus gracioso. Contudo, no exercício da mesma soberania e bondade, Ele interpõe a oração da criatura como canal através do qual o seu favor virá. Deus revelou a sua vontade. E a sua vontade está diante de nós, né? No nosso coração, nas nossas mãos, que é a sua santa palavra. Isaías 46, se você puder abrir nesse texto, a gente vai, deixa marcado aí Mateus, e vamos para Isaías 46. Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Olha o que o profeta vai dizer. Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei o quê? Farei toda a minha vontade. Ele revela a sua vontade ao profeta Isaías, na época que o povo de Deus estava anunciando a derrota do Deus Baal, o Deus da Babilônia, dizendo assim, olha, eu revelo as coisas que irão acontecer, e a minha vontade, ela vai permanecer de pé, ela vai prevalecer. Perceba que aqui Deus está revelando a sua vontade. Lá no Novo Testamento, agora eu queria que vocês fossem para Atos, capítulo 21, diante de uma profecia que o Senhor Deus dá através de Ágabo, a respeito do que iria acontecer com o apóstolo Paulo. Veja, Atos capítulo 21, versículos do 12 ao 14. Diz assim, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Por quê? Porque sabia-se que Paulo iria sofrer ao chegar em Jerusalém. Esse era o ponto, e os irmãos não queriam ver o seu pastor sofrendo. Aí nos versos 13 e 14, complementa dizendo assim, então ele respondeu, Paulo disse, que vocês fazem chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E no 14 ele diz, como porém não persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor.
Faça-se a vontade do Senhor. Veja, a atitude do Paulo diante daquilo que está revelado, daquilo que foi dito, então o seu coração se conforma, de modo tal que Lucas vai dizer, a gente não conseguiu convencer Paulo, e o que restou a gente foi dizer, tá certo, que Deus faça a sua vontade. Que Deus faça a sua vontade. Então, é diante disso, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, e por isso é tão importante nós orarmos e nós lermos a palavra de Deus, porque são dois canais de bênção que elas não podem andar separadamente, não devem, pelo menos. Você pode se tornar um crente místico. Sabe o crente místico? Aquele que sobe ao monte para orar. Né? Antigamente tinha muito essa prática, né? Vou subir ao monte para orar. Então, passava-se muito tempo em oração, recluso em oração, que não é algo ruim, é uma bênção. Mas há muitas vezes essa tendência, você ou ser místico, ou você ser muito racionalista, dizendo assim, você lê muito a Bíblia, mas você não ora. É tão difícil isso, porque parece que o movimento natural é você ler a Bíblia, aí você fica tão deslumbrado com a obra de Deus, tão quebrantado com o agir de Deus, que isso lhe leva à oração. Não é? Você está diante de um Deus soberano. Veja, a gente acabou de ler Isaías 46, que o Senhor de Deus diz assim, eu vou fazer toda a minha vontade. É um Deus que tem um domínio sobre todas as coisas. Né? Então, todas as vezes que a gente se depara com a palavra de Deus, necessariamente, isso não ocorre, mas deveria nos levar nos colocarmos de joelhos. Porque ou Deus vai nos revelar a sua misericórdia, eu sou perdoado, ou a sua justiça, eita, Deus vai dar cabo a toda injustiça, você se coloca diante do Senhor, meu Deus, o Senhor é um Deus justo, né? Ou um Deus que está nos dando promessas, eu estou contigo, eu vou lhe guardar. Então, todas essas coisas exaltam o Senhor Deus, então, por isso que a oração e a palavra de Deus, a leitura, a meditação da palavra, elas devem caminhar juntos, para a gente, digamos, para a gente ter uma vida cristã saudável, né? Eu estou pensando aqui nas duas asas de um pássaro, né? Se você só ora, você anda em círculos. Se você só lê a Bíblia, você só anda em círculos. Mas se você, né, tem esse equilíbrio, você consegue caminhar, você consegue ser um crente mais maduro, um crente que tem mais disposição na presença do Senhor. Isso significa a vontade de Deus. Vamos entender qual o pedido aqui na terceira petição. Eu vou me pautar aqui no breve catecismo de Westminster, na pergunta 103, que ele diz justamente isso. Pelo que oramos na terceira petição? A resposta é, na terceira petição, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e de nos submetermos a ela em tudo, como fazem os anjos nos céus. Olha que interessante isso. Então a gente pode pensar que não há submissão à vontade de Deus se a gente não for capacitado por sua graça. E é isso mesmo. Difícil, não é esse pedido? Dizer assim, Senhor, faça a tua vontade. Você está diante de um parente enfermo, quase à morte, você se ajoelhar dizendo, Senhor, faz a tua vontade. Você está diante de uma crise, num relacionamento amoroso, num namoro, né? Chegando os dias de namorada aí, talvez você esteja em crise, você chega na presença de Deus dizendo, Senhor, faz a tua vontade. Minha vontade era casar com essa menina, mas faz a tua vontade. Ou diante de uma escolha, não é? E que você se coloca não somente em palavras, não é só uma declaração, não é só verbalizar, mas é algo que o seu coração está junto daquilo. E há uma disposição em atender, em se submeter, a melhor expressão é uma predisposição em se submeter à vontade de Deus, seja qual for ela. Você dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. É só a graça que nos capacita. É só a graça. Lembra de Paulo, quando ele teve um espinho na carne? Que ele ora ao Senhor uma vez, duas vezes, três vezes, e até que ele recebe a resposta do Senhor. Diz assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Logo, a gente não vê mais Paulo inquieto, Paulo, não é? Mas Paulo se submete à vontade de Deus. Então, a tua graça, a minha graça te basta. E é só a graça de Deus derramada na nossa vida que faz com que a gente entenda que a vontade dele é melhor. A gente se submete. Por isso que essa é oração de quem reconhece Jesus como seu Salvador. Que a graça de Deus é derramada por meio do seu Espírito Santo, para a gente entender isso. A gente deve se submeter à vontade dele em tudo. É o que diz o catecismo, ele destaca isso. A gente deve se submeter à vontade dele em tudo. Ou seja, não somente naquilo que nos é conveniente ou naquilo que nos é agradável. Tem certas áreas da nossa vida que a gente é tão tranquilo nisso. Senhor, faz a tua vontade. Né? De repente você está colocando diante de Deus duas situações que são assim muito confortáveis para você. Senhor, de repente eu tenho duas propostas de emprego, uma melhor do que a outra. Você coloca diante de você, diz assim: Senhor, faz a tua vontade. Meu Deus, qualquer vontade, para qualquer lado que for, a gente vai estar feliz, vai estar tranquilo. Não é algo que vai mexer assim com a nossa vontade, com o nosso orgulho. Mas quando o pedido mexe com o nosso orgulho, com aquilo com as nossas escolhas, essa é a parte mais difícil. Mas se lembre que a vontade de Deus, a gente deve se submeter à vontade de Deus em tudo, em todas as coisas. Tem gente que é tão submisso a Deus em determinadas áreas da sua vida, mas em contrapartida, ela não consegue esperar, ela não consegue se submeter, ela entrega o controle a Deus, entregar em parte, porque Deus detém todo o controle, mas em termos de disposição, às vezes nós somos tão prontos a entregar determinadas áreas da nossa vida, em outras áreas a gente diz assim: não, eu acho que eu cuido melhor disso. E aí a gente erro sobre erro, né? Equívoco sobre equívoco, escolhas erradas sobre escolhas erradas. Por quê? Porque a gente deliberadamente pensou que em determinadas áreas a gente é mais sábio do que Deus. E a gente oculta do Senhor, porque sabe, na verdade, nosso coração sabe que se Deus entrar naquela área da nossa vida, Ele vai destruir tudo. Ele vai desconcertar tudo. Na verdade, Ele vai consertar, né? Eu digo desconcertar por aquilo que a gente acha que é o melhor. Mas Ele vai entrar, Ele vai fazer um rebuliço e a gente não quer. A gente quer deixar da nossa própria forma. Então, se submeter à vontade dEle é submeter em tudo, em todas as áreas. Não sei qual é a área da sua vida, meu irmão, que você deixa assim, no separado, há tanto tempo, como se você pudesse cuidar. O desafio do viver pela fé é justamente colocarmos na presença de Deus as áreas mais delicadas, aquilo que nos é mais caro. Lembremos do exemplo de Abraão. Abraão, quando o Senhor Deus pede o seu filho, ali há uma disposição de Abraão, né? Ele já tem um filho na velhice, mas ele leva, e aí também tem Isaac, que ele se submete, né? O Isaac também se submete. Abraão leva aquilo que era mais caro, aquilo que era mais precioso, e assim ele tem a disposição de levar até o altar. Veja, então, quando a gente se submete, a gente pode submeter em tudo, devemos nos submeter em tudo. Talvez Abraão pudesse dizer: tem Ismael ali, eu vou levar Ismael, né? Vou levar outra área, ou eu entrego a mim mesmo. Não, mas o Senhor queria trabalhar no coração, né? Fazer com que Abraão entendesse que, na verdade, o mais importante era o próprio Deus na vida dele. Submeter à vontade de Deus é sempre o melhor, por mais que seja algo difícil para nós, mas é sempre o melhor, é sempre o melhor. É interessante que no catecismo ele vai nos mostrar o exemplo dos anjos no céu, porque percebe, ele diz assim, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos nos céus. Olha, abre a sua Bíblia aí no Salmo 103. Salmo 103, versículos do 20 ao 22.
Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis o quê? A sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dessa forma: seja feita a tua vontade assim na terra, como ela já é feita no céu. E o que é que acontece? E aqui a gente pode pensar nesses ministros, né? Os anjos são ministros do Senhor, que fazem a vontade do Senhor no céu. No céu, a perfeição do serviço, da adoração e da execução da vontade de Deus. Essa perfeição na adoração, desse serviço ao Senhor, da execução da vontade de Deus de maneira plena, de maneira perfeita, sem rebelião, sem rebeldia, porque afinal de contas, aquele que fez rebelião contra Deus, ele foi lançado do céu, né? Mas aqui os anjos, eles estão a serviço do Senhor em perfeita e plena adoração, nesse serviço de adoração ao Senhor. Então, nós olhamos para o exemplo dos anjos, para quê? Para que entendamos que nós precisamos adorar o Senhor, precisamos exaltar o nome do Senhor. A vontade do Senhor é feita quando os ministros seus o adoram. A vontade do Senhor para nossas vidas é que nós o adoremos, é que nós estejamos na presença dEle. Vamos pensar agora no exemplo maior de submissão. Nós entendemos qual é o maior exemplo de submissão. O exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Em Mateus 26, se você puder abrir nesse texto também, Mateus 26, do 36 ao 39... nos diz assim, Jesus está aqui no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Se é possível que o Senhor passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nessa mesma ocasião aqui, o Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, que estava ali com os discípulos, né, por 3 vezes ele está orando, e ele repete essa mesma coisa: que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Que seja feita a tua vontade. E que exemplo extraordinário. Porque perceba, meus irmãos, nenhum de nós sabemos a vontade oculta de Deus. Aquilo que está no seu íntimo, do seu ser, nos seus decretos, naquilo que Ele não revelou aos homens. Então, quando nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade, ainda tem uma probabilidade, mesmo que mínima, mesmo que você esteja orando por um parente em estado terminal, mas quando você ora, você sabe: eu não sei qual é o plano de Deus. Ele pode reverter a situação em qualquer área, em qualquer oração. Por quê? Porque você não sabe aquilo que Deus determinou em relação a essa situação. Mas imagine Jesus, que foi o único homem que sabia qual a vontade secreta de Deus. Ele sabia qual projeto de Deus a ser cumprido através da sua vida. Foi aquele que nasceu para morrer, e morte de cruz. E já sabia desde o princípio como seria o seu fim, entre aspas, né? Seu fim, entre aspas. Mas veja só, mas a disposição de Jesus todo o tempo, e aqui é muito simbólico no Getsêmani, ele dizia assim: que seja feita a tua vontade, mas a vida toda do Senhor Jesus Cristo foi uma vida de submissão à vontade de Deus, e que culmina nesse momento aqui. Que não foi uma coisa que foi revelada no final do seu ministério, que agora ele está diante de Deus, mas é uma coisa que acompanha a vida dele, mas é uma vida de total submissão à vontade
de Deus. Se nós conhecêssemos a vontade dos decretos, decretiva do Senhor, como nós oraríamos, hein? Se hoje, sem conhecer, a gente já fica dizendo, não, a minha vontade, Senhor, a tua não. Não conhecendo cada detalhe da nossa vida, cada detalhe do que iria acontecer conosco. Mas, meus irmãos, mesmo se nós conhecêssemos, nós precisaríamos viver por fé. Da mesma forma que nós vivemos hoje. É pela fé que eu vivo. Entendendo quem é Deus. Entendendo quais são as virtudes do nosso Deus. A gente precisa entender que o Senhor Jesus Cristo entendia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Ele entendia que a vontade e o propósito de Deus era o melhor. Por isso que nós precisamos da palavra, e aí eu volto ao ponto, porque quando nós entendemos a palavra de Deus, entendemos aquilo que Deus revela acerca de si mesmo, quando nós entendemos quais são os atributos do Senhor, nós descansamos não naquilo que Deus vai fazer, mas naquilo que Deus é, porque Ele só vai agir de acordo com aquilo que Ele é. Se Ele é amoroso, se Ele é justo, de acordo com as suas promessas, então Ele não muda, então posso descansar nisso. Mais confiável do que descansar no homem que é mutável, que é injusto. Senhor Deus, nós podemos descansar nele. Porque, veja, eu volto a falar sobre Abraão. Abraão, quando leva seu filho Isaque, em Gênesis, a gente vai ver que o Senhor Deus já tinha preparado o animal ali para o sacrifício, e ele impede que Abraão execute, vá ao fim daquilo que ele foi ali fazer. Mas em Hebreus 11 vai dizer que Abraão, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E de onde vem essa convicção? Primeiro, irmãos, era inédito, algo inédito na história de Abraão até ali, porque não havia nenhum relato ainda de uma ressurreição. Não havia, então era algo inédito. Ele creu em algo que não existia. Não existia aquilo, então, mas ele creu. Ele cria. Por quê? De onde vem essa convicção? Pelo fato de que ele sabia que Deus ele tinha uma promessa e que essa promessa não iria falhar. Então, por isso, Abraão diz, olha, ainda que Isaque morresse, o Senhor Deus iria ressuscitar dentre os mortos. Eu cria nisso por causa da promessa. Ele está confiando na promessa, não na promessa em si, mas em quem fez a promessa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele conhecia Deus suficientemente em fé para entender que o Senhor Deus não iria frustrar, não os planos dele, mas os planos do próprio Deus. E é justamente nisso aí que a gente repousa o nosso coração na oração. Deus ele pode nos frustrar. Deus ele pode frustrar os nossos planos, porque o que importa, na verdade, não são os nossos planos, mas os planos dele. E quando ele frustra os nossos planos, nós devemos o quê? Nos submeter à vontade dele, dizendo, Senhor, é porque não era o teu plano. É porque é o melhor para mim. Tudo que Deus faz, ele faz pensando na sua glória e o melhor para o seu povo. O pastor Flávio falou ainda há pouco. O melhor para o seu povo, é o melhor. Você descansa em Deus, você sabe que é o melhor para a sua vida. Quando a gente ora entendendo a vontade de Deus, a gente não precisa temer. Às vezes a gente chega na presença de Deus temendo assim, dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando a gente descansa, entende a vontade de Deus, crê no Senhor, a gente não precisa temer, que a vontade dele é a melhor. Assim como nós entendemos que um filho descansa na vontade do Pai. Quando a gente ora, a gente confia na vontade de Deus, a gente não fica frustrado. A resposta em si, de certa forma, não é o mais importante, mas o fato de Deus ser glorificado. Não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Como é difícil, porque geralmente nós oramos e ficamos ansiosos, né? Mas é justamente na oração que a gente descansa o nosso coração. Porque quando dizemos, seja feita a tua vontade, a gente diz, pronto, Senhor, está nas tuas mãos, faça como o Senhor quiser. Quando a gente ora, seja feita a tua vontade, a gente está glorificando a Deus, estamos imitando o seu Filho nessa
confiança. E é isso que Deus pretende fazer nos nossos corações. Precisamos louvá-lo. Seja feita a tua vontade. Meus irmãos, quero encerrar lembrando do Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade. Vamos orar. Nosso Deus, te bendizemos, Pai, por tua palavra. Tu sabes, ó Pai, que o nosso coração falho, pecaminoso, muitas vezes não quer descansar na tua vontade. Queremos, ó Pai, impor a nossa vontade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Faça com que, Senhor Deus, experimentemos em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai, esse descanso de abrir mão daquilo que não é nosso, mas que pertence ao Senhor. Não precisamos, ó Pai, andar ansiosos com o dia de amanhã, com a resposta que o Senhor dará às nossas orações, porque entendendo, ó Senhor Deus, que Tu és esse Deus tão amoroso, tão justo, tão bondoso, que entregou o Seu próprio Filho, Senhor Deus, para morrer em nosso lugar. Nós temos mais do que motivos suficientes para descansar o nosso coração em Ti. Ó Deus, faz a Tua vontade na nossa vida, faça com que as áreas mais delicadas e mais ocultas, mais escondidas, naquelas áreas que a gente tem menos confiança, ó Pai, de entregar, que possamos entregar e confiar em Tuas mãos, ó querido Deus, que possamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, que sabia e entendia melhor do que ninguém todos os Teus planos, ó Pai, e sabia que entregar-se à Tua vontade era algo maravilhoso. E que dentro dos decretos ele também entendia que ele ressurgiria dentre os mortos para justificação, Senhor, do Teu povo. Nós podemos nos entregar pensando, entendendo e crendo e sabendo que o fim será proveitoso, redundará na Tua glória e no bem, em particular, cada um de nós, no bem para o Teu povo, para os Teus propósitos, Senhor, aqui na terra. Nos abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.